Abacuque 2, versículo 1, assim nos diz a palavra do Senhor: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: o quê? Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que o correndo passa, para que possa ler o que o correndo passa, para que possa ler o que o correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo que determinado. A visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, desiste? Não, espera-o, porque certamente virá e não tardará. 4, e nós concluímos a leitura: e eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé, o que vai acontecer? Viverá. Eu queria que você colocasse a Bíblia no colo e ligasse a mão com alguém agora, e dissesse para esta pessoa: Deus não te fez para sobreviver. Não, você vai dizer isso mais forte para ele: Deus não te fez para sobreviver, Deus te fez para viver. Fale para ele: vive. Fale para ela: viva. Levanta a mão de um crente vivo do lado, porque o justo viverá não pelas emoções, o justo não vive pelo que tem na conta, o justo vive pela fé, o justo vive pela fé, o justo vive pela fé, o justo vive pela fé. Levanta a mão do crente mais alto que você possa nessa noite, porque eu vim como profeta do Senhor na noite deste dia, e a palavra que o Senhor nos libera nessa noite é: escreve a visão, escreve a visão, escreve a visão, escreva a visão. Alguém pode aplaudir, glorificar? Eu já quero começar essa mensagem profetizando para alguém. Eu já quero introduzir essa mensagem profetizando sobre a vida de alguém. Todas as palavras que Deus liberou ao teu respeito não estão em esquecimento. Eu quero profetizar para alguém: homens sofrem de amnésia, homens prometem e esquecem, homens falam e deixam para trás o que falou, mas eu conheço um Deus que zela pela sua palavra. Eu não sei qual é a direção que aqui você veio buscar na noite desse dia, mas eu já introduzo uma mensagem dizendo para você: é tempo de se posicionar, é tempo de subir para a torre de vigia, porque nós ouviremos direção da parte do Eterno. Eu quero te contar qual é o contexto. Abacuque profetiza em um dos períodos mais sombrios de Judá. A Bíblia vai dizer que a corrupção espiritual dominava a nação. A violência aumentava, a justiça parecia não existir. E Deus levanta o profeta Abacuque, e ele inicia o primeiro versículo no capítulo 1 do seu livro com um questionamento: ó Senhor, até quando clamarei e tu não me escutarás? Ainda que grite violência, tu não salvarás? Abacuque é alguém que traz um questionamento em sua fala. E eu vim nesta noite pregar para pessoas que aqui estão em questionamento.
Eu vim nessa noite pregar para pessoas que querem uma direção, que querem ouvir de Deus uma resposta, que querem ouvir de Deus o próximo passo, que querem ouvir de Deus o que deve fazer, como deve se comportar, como deve agir. E parece que existe um silêncio estabelecido. Para onde eu vou? O que eu faço? Qual é o próximo passo? Parece que não existe clareza sobre o que eu tenho que fazer. Mas se você não tem a próxima direção, fica com a última. Se você não tem qual é o próximo passo, fica com a última direção dada. Porque homens oscilam em opiniões, Deus não, Deus mantém a sua palavra. Pastor, mas eu não tenho nenhuma palavra. Como é que você não tem uma palavra? Você tem 66 livros e tem palavra para você todo dia. Talvez você não esteja escutando Deus falar porque a tua Bíblia está fechada em casa. Porque se tivesse aberta, Deus estaria falando com você frequentemente. Quem com a Bíblia anda aberta ouve Deus falando, mas quem anda com ela fechada, achando que vida com Deus é cartomancia, que tem que correr atrás de profeta A, B e C, que se o profeta não falar eu não sei o que fazer. Eu conheço um Deus que quando eu abro a Bíblia Ele me dá a direção que eu preciso ouvir. Eu conheço Deus que eu não preciso de live de profeta e nem mandar pix para profeta para saber a revelação que eu preciso receber. Eu conheço Deus que é só abrir o que está disponível, que Ele fala com o seu povo. Na verdade você não quer direção, você quer algo mastigado. Você quer fast food. Você não quer ter trabalho. Porque meditação e vida devocional dá trabalho. Envolve compromisso e envolve responsabilidade diária. Mas nenhum profeta se levantou, mas o maior dos profetas se levantou. E tem palavra. E tem direção para você. Se você não tem ouvido Deus falar, talvez a Bíblia está como enfeite na tua vida e não como manual. Talvez você não esteja utilizando-a porque você quer ouvir coisas prontas e o Senhor está falando, vai para a meditação, vai para uma vida de devocional, porque eu tenho o que liberar para lhe entregar. Me ajuda a pregar para alguém aí nesse momento, para ele não ficar com raiva só de mim talvez. Diga para essa pessoa e fale para ele, Deus te convida a abrir a Bíblia e você parar de bajular profeta. É isso aí mesmo. Abre a Bíblia, porque quem abre a Bíblia não é refém de profeta. Eu amo os profetas, essa casa ama profeta. Deus também me entregou um ministério profético, mas entre o ministério profético e entre a Bíblia sobrepõe o ministério profético. Pastor, mas o ministério profético não está na Bíblia? Sim, o ministério profético está na Bíblia, mas eu não me torno refém de ninguém quando eu acesso a palavra. Eu preciso entender que aquele irmão não pode ter ido, não ter ido na minha direção, mas a Bíblia está na minha direção e eu farei acesso e uso a ela. Aí Abacuque está atravessando um período desafiador e difícil, e Judá está atravessando um período desafiador e difícil, e o profeta começa a questionar, só que nenhum questionamento pode durar a vida inteira se ele não vier acompanhado de uma posição. Um questionamento não pode durar a vida inteira. O problema não é questionar, o problema é só questionar. O problema não é você ter dúvida, o problema é você só ter dúvida. O problema não é você ter medo, o problema é você só... A única coisa que você tem na vida é de fato ter medo. A questão é que ele entende, se eu ficar questionando a vida inteira, nada muda. Mas se eu subir para a torre de vigia, se eu me posicionar diante de Deus, coloca para mim o versículo 1, por gentileza, de Abacuque 2. O versículo 1 está no telão agora, e o texto diz, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei. E o que eu farei? Eu murmurarei, não, eu vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei.
Preste atenção, não é vigilância só para ouvir, é vigilância para falar também. Deus por muitas das vezes nos coloca em posições para que a gente vigie, não só no que vai ouvir, mas se prepare para o que tem que responder. Tem gente envolvida no meio de muitas vozes, e quando tem que responder a chamada, que quando tem que responder a convocação dos céus, não tem o que responder, porque só se preparou para ouvir, não se preparou para responder. E eu quero declarar que este é o povo, o versículo projetado para mim, por gentileza, este é o povo que não está só pronto para ouvir, vai estar pronto para responder também, para ver o que fala comigo e o que eu fazerei o quê? Responderei quando eu for arguido. Preste atenção. O versículo de número 2 começa vindo a resposta. E o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Eu queria que você notasse algumas coisas, se você desejar. A primeira coisa que eu gostaria que você notasse é que Deus não abençoa a confusão. Ele abençoa a clareza. Muitos estão orando por direção, mas não estão anotando o que Deus fala. Preste atenção, você paga uma consulta médica. Você procura um especialista. Quando termina a consulta, ele te entrega um receituário. Ali estão os direcionamentos que você precisa tomar e o que você precisa fazer. Quando termina a consulta, o que você faz? Você rasga? Não, você guarda. Para quê? Para seguir a orientação que foi dada. E quantos de nós, de Deus, ouvimos palavras e nunca guardamos? E quantos de nós ouvimos direção e nunca guardamos as direções que ouvimos? Por quê, pastor? Talvez isso revele que você não dá crédito a quem está falando. Talvez isso revele que para você não tem valor o que está sendo dito. Porque se valoroso fosse, registrado estaria. Porque existem momentos que eu preciso revisitar as minhas promessas para a minha realidade não me matar. Aí eu olho para o que Deus disse que fará e olho para o que eu disse que eu estou vivendo, dizendo: esse não é meu fim. Esse não é meu último estágio. Não é assim que termina, não é assim que vai acabar. Deus falou como seria. Mas se eu não tenho registro, o que eu vou procurar como referência? Se é o que é importante, você guarda contrato. Você guarda registro de imóvel. Você guarda questões que têm valor financeiro. Coisas que traz garantia a respeito do que você possui. Talvez você tenha uma pasta na tua casa de documentos. Uma pasta com contrato, pasta com documentos que são de valor. E aonde estão os arquivos das promessas? Aonde temos anotado que Deus está falando conosco? Eu tenho 33 anos e com 2 anos de idade o Senhor me fez uma promessa. Eu tenho 33 anos e com 2 anos de idade o Senhor me fez uma promessa. A promessa se cumpriu quando eu tinha 29, então passou-se 27 anos para se cumprir a promessa que me foi feita com 2 anos. Eu me recordo que eu estava no altar da Despa, essa igreja do lado da banca de peixe aqui em São Pedro da Aldeia, e um profeta vem na minha frente. Eu não tenho lembrança de quase nada da minha infância, eu tenho como lembrança, mas desse dia eu tenho lembrança, eu sei quem é o profeta, eu sei qual era o rosto, eu lembro como era o culto. Um profeta vem na minha frente, o profeta diz: eu te farei pastor na tua cidade, nesta cidade.
E eu guardei aquela palavra, e todo ano Deus levantava um profeta para reiterar a promessa quando na minha infância eu tinha recebido de Deus. 27 anos se passaram e a promessa se cumpriu. Talvez o que não é importante a gente não crava no coração, mas aquilo que tem importância é cravado entre nós, é talhado entre nós, é na pedra que é registrada. Para quê? Porque a visão, meu irmão, vai ter momentos na tua vida que você vai achar que quando Deus fez a promessa, Ele errou tua casa, Ele errou a tua família. Quando Deus te fez a promessa, Ele disse: isso era para os outros, isso não era para mim. Olha, filho, de quem eu sou, olha o que eu possuo, olha a minha história. Mas Deus não fez promessa olhando a tua linhagem familiar. Deus não te fez promessa olhando porque você tem na conta. Deus não te fez promessa olhando para os teus recursos financeiros. Deus não te fez promessa olhando para o teu network. Deus olhou para você e disse: eu quero derramar poder, eu quero investir autoridade, eu quero derramar algo sobre a vida dele. Tem uma visão que te persegue, tem uma visão que te acompanha, tem uma visão maior do que você. Eu queria que você segurasse na mão de alguém aí agora e levantasse a mão desse crente para os céus aí agora e dissesse para essa pessoa: ainda que você queira abandonar, a visão estará talhada, letra grande, até quem correndo passar vai ler, porque Deus não brinca de fazer promessa com ninguém. Não brinca não. Deus não brinca de fazer promessa com ninguém não. Aí o texto vai dizer: a prisão precisa ser gravada em tábuas. T.D. Jakes disse, o bispo T.D. Jakes disse, que aquilo que eu torno público eu me comprometo e não me coloco a viver o ridículo. Não entendi, pastor, eu vou te explicar. Tem coisas que você tenha medo até de dizer o que Deus falou, para não ser exposto e não ser ridicularizado. Porque você acredita que para cumprir o que Deus falou, você precisa ter capacidade para viver. Você precisa ter condição para viver. Mas eu dou glória ao Deus que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu dou glória ao Deus que capacita os seus escolhidos. Se você está esperando ter condições para viver, talvez você nunca viva. Se talvez você está esperando disponibilidade para viver, talvez você nunca viva. Mas se você estiver disposto a abrir mão da tua condição para viver o propósito, a condição chega enquanto você vive. Eu quero profetizar para alguém aqui nesta noite. Levanta uma mão, não, levanta duas mãos. Deus te deu duas. Nesse momento eu quero te convidar a você erguer as duas mãos. Eu quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu quero declarar sobre os teus negócios, sobre as tuas emoções, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, sobre a tua empresa, sobre os teus sonhos. Eu quero declarar: a gente não vai ter medo de compartilhar o que Deus está falando. Não teremos. Há projetos que estão escondidos e Deus está mandando aqui eu dizer para algumas pessoas: tira do papel. Eu vou repetir isso: há projetos que estão escondidos e Deus está dizendo para algumas pessoas: tira do papel e coloca no altar. Tira do papel e coloca do altar. Eu quero biblicamente te comprovar a respeito de alguns homens que receberam de Deus algumas visões, algumas direções e tiveram que sair do comodismo para viver. Exemplo, Noé. Se você olhar em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 7, Hebreus 11, 7, a Bíblia vai dizer que pela fé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, pela fé Noé temeu e para a salvação da sua família preparou o quê? A arca. Eu imagino o quanto foi ridicularizado. Eu imagino o quanto ele foi questionado, o quanto de zombação Noé teve que aturar. Noé recebe uma visão que ninguém entendia. Nunca havia chovido, não havia referência humana para a execução daquilo.
Mesmo assim ele construiu. João Calvino diz que a verdadeira fé, ela se revela na obediência, mesmo quando não há sinais visíveis. Eu vou repetir isso, a verdadeira fé se revela na obediência, mesmo quando não há sinais visíveis. A visão sempre vai anteceder um milagre. Eu vou caminhar para um outro exemplo, e o exemplo é de Abraão. Gênesis 12:1. Qual foi a direção? Qual foi a visão? Sai da tua terra. Sai da tua parentela. E olha o mapa, olha o endereço, olha a reserva que eu fiz para você. Olha onde vou te colocar. Foi isso? Não. Sai no caminho. Tem gente que não deu o primeiro passo porque não sabe qual é a próxima direção. E Deus está dizendo, a próxima direção só vem quando você decidir dar o primeiro passo. Enquanto você espera o primeiro passo, enquanto você espera as próximas direções para dar o primeiro passo, você nunca sai do lugar. Mas quando você decide obedecer, as direções te acompanham pelo caminho. Imagina eu esperando ter recurso, dinheiro e membro suficiente para ter lugar nesse galpão. Teríamos alugado nunca. Chegamos aqui com 100 e poucas pessoas, hoje são mais de 1.800 membros. São 2 cultos, hoje até o culto da noite eu falei, meu Deus, tem uma quantidade de gente que está viajando da igreja. Tem uma quantidade de gente que procurou a gente, né, que não conseguiria estar. Eu e minha esposa ontem quase chegamos a uma conclusão, vamos deixar só o culto da manhã. Porque eu acho que não vai estar ninguém à noite. Aí eu chego aqui, ninguém. Por quê, pastor? Porque não é sobre nós. Se você der o primeiro passo, Deus vem junto. Sai, eu queria que você repetisse para alguém aí, sai da tua terra. Sai da tua parentela. Sai da casa do teu pai. Fale para alguém que o Senhor, não, fale para alguém, segura na mão de alguém, o Senhor vai te mostrar, se você decidir obedecer. A W. Tozer diz que Deus sempre tira o homem da sua segurança antes de usá-lo poderosamente. Eu vou repetir isso. A W. Tozer diz que Deus sempre tira o homem de sua segurança antes de usá-lo poderosamente. Talvez não faça sentido o que Deus está te pedindo hoje, mas se você fizer, Ele sabe, nele eu sei que eu posso usá-lo, porque decidiu ouvir a minha instrução, ainda que não tivesse razão para obedecer. Qual era a expectativa de alguém que recebe uma direção para sair de casa, sai da tua terra, sai da tua parentela, larga tudo? Alguma garantia eu tenho que ter. Vão ter que mostrar uma reserva no book. Para onde eu vou ter que ir? Preciso que mostre qual é o contrato de aluguel que está preparado lá. Qual é o imóvel que está sendo transferido para poder eu ir? Porque eu estou abrindo mão de qualquer coisa. Não tem como seu pai na fé se decidir só caminhar quando tiver segurança. A visão sempre será desconfortável. A visão nunca será confortável. Porque conforto só é bom para criança. Adulto não cresce no conforto. O desconforto faz a gente acessar em Deus níveis maiores. Todas as vezes que Deus te colocar no desconforto, é porque Deus quer te trazer crescimento, experiência e testemunho. Tem muita coisa que até hoje eu digo, meu Deus do céu, se não fosse o Senhor, eu não teria feito isso de forma nenhuma. Eu tenho uns amigos pastores e de vez em quando a gente conversa, e ele diz, você é no mínimo doido, que compra um terreno antes de pagar o outro. Ele só não sabe que essa semana eu falei, Ailson, procura o terreno lá do Jardim Esperança.
Porque não é sobre dinheiro, não é sobre recurso, é sobre ter uma palavra, é sobre ter uma direção, é sobre caminhar debaixo de uma palavra. Nós nunca viveremos o sobrenatural se queremos lógica para darmos passo. Outro exemplo, Moisés, a visão que enfrenta impérios. Êxodo 3:10, vem agora e eu te enviarei a Faraó. Moisés recebe uma visão impossível em confrontar o maior império. Se fosse por sua capacidade de influência, não conseguiria. Mas há uma investidura sobre a vida de Moisés. Há uma representação sobre a vida de Moisés. Então a visão nunca é sobre a tua capacidade de fazer, é sobre a tua capacidade de obedecer. Eu queria que você me ajudasse repetindo para você nesta noite, a quem Deus envia. Você vai repetir agora para você mesmo nessa noite. Você vai declarar isso com voz alta: a quem Deus envia. Está fraco demais. No 1, 2, 3. A quem Deus envia, Deus sustenta. Se há um envio de Deus, também há um sustento de Deus para você. Davi, a visão que sobrevive à perseguição, ungido rei jovem, mas a visão demorou anos para cumprir. Entre a unção e o trono houve perseguição, cavernas em espera. E Charles Spurgeon diz: Deus não escolhe homens perfeitos, mas aperfeiçoa aqueles que escolhe. Eu quero dizer para você que a unção chega rápido, mas a visão amadurece com o tempo. E eu quero dizer algo com muita autoridade, com muito temor nesse altar: não corra dos processos, porque o processo ele protege a visão. O processo ele protege a promessa. O que você está reclamando hoje, meu Deus, está atrasado, está demorado, parece que na vida de outros está sendo rápido, na minha está sendo lenta. O que você não sabe é que Deus está usando isso para proteger o que Ele te entregou. Porque não adianta querer construir rápido e construir na areia, construir na rocha, causa tempo. Construir na rocha leva um tempo, construir na rocha exige esforço. Existe um tempo de invisibilidade, existe um tempo em que ninguém valoriza. E alguém pode dizer: parece que você não está saindo do lugar. É que eles não sabem, é que a gente não está emocionado, a gente não está afobado, a gente está construindo a estrutura para o cumprimento da promessa e o cumprimento da visão. José, a visão que passa pelo sofrimento. Gênesis 37, do 5 a 11, rejeitado, escravizado, preso, esquecido, mas mesmo assim, a visão permaneceu viva. Porque podem colocar na prisão, mas quem é que prende a visão? Podem amarrar as mãos, mas é quem cala os lábios na oração. Agostinho vai dizer que Deus muitas vezes cumpre seus planos através das adversidades. Você deveria ter notado isso. Deus muitas vezes cumpre os seus planos através das adversidades. Tem hora que tem que piorar para melhorar. Tem hora que tem que doer. Tem hora que Deus nos coloca no limite. E você dizendo: meu Deus, parece que agora eu vou entrar na vergonha. E Deus diz: quem é que disse que você vai entrar na vergonha? Deixa eu aperfeiçoar o meu poder. Deixa eu aperfeiçoar o meu poder. Apóstolo Paulo, a visão que não para diante da perseguição. Atos 26, 19, o apóstolo Paulo diz: não fui desobediente à visão celestial. Paulo recebe uma visão que custou tudo. Enfrenta prisões, açoite, rejeição, perseguição constante, mas permaneceu fiel. A visão vale muito mais do que o conforto.
A visão é desconfortável. Quem recebe uma visão celestial não consegue viver uma vida para si. Porque a visão fará com que você viva de acordo com a visão que foi entregue. Eu queria nesse período de carnaval tirar um período de férias. Eu queria descansar. Eu precisava. Só que a visão vai além dos meus desejos. Porque quem não consegue renunciar pela visão que recebeu, não é digno da visão recebida. A visão custará renúncia. A visão custará, não é muito, é tudo. Porque o evangelho, ele não custa caro. O evangelho, ele custa tudo. E eu preciso dizer para você que ninguém está aqui amarrado. Eu não estou aqui amarrado, eu estou aqui com paixão ardendo e com a chama ardendo. Porque ele não me amarrou na visão. Ele se entregou, se doou e ainda disse: se alguém quiser. Esse Deus é lindo. Esse Deus não faz e chantageia. Esse Deus não faz e nos joga na cara. Esse Deus não faz e torna você preso emocional a Ele. Esse Deus faz tudo e diz: e se alguém quiser? Ah, se alguém quiser vir após mim, negue. Negue. Se recebeu a visão e não nega pela visão, você não é digno da visão que recebeu. A gente tem que negar pela visão, a gente tem que negar pelo ministério, a gente tem que negar para o cumprimento. Deus está chamando um povo, Deus está levantando um povo que entende, é no desconforto que vai haver crescimento. Negue. Visão vale mais do que conforto. Quem recebe visão celestial não vive para si. E a fidelidade à visão vale mais do que a própria vida. Eu lembro nesse altar, pastor Albert falando uma vez. Eu citei uma outra experiência do pastor Albert de manhã. E eu lembro dele falando que quando nós estamos cumprindo o propósito, nós estamos protegidos, porque Deus protege não só a gente, mas protege o propósito. Entende isso? Então, quando estamos no propósito, nós somos protegidos pelo propósito que cumprimos. Não só porque Deus decide me proteger, mas porque o propósito precisa estar blindado e protegido. É necessário olharmos para a vida do apóstolo Paulo e percebermos o quanto o propósito o protegeu. O evangelho alcança um mundo gentílico, mesmo com prisão, mesmo com açoite, mesmo com humilhações, mesmo com o desdenho. Porque o propósito sempre vai ser maior do que a gente. O propósito vai ser sempre maior do que a nossa capacidade de administrar. E eu caminho para concluir agora, e de fato é conclusão, dizendo para você: a visão tem tempo determinado. Abacuque 2:3 diz: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo aonde? Aonde? Determinado. Cuidado para que a tua ansiedade faça você antecipar coisas que ainda não é o tempo. Cuidado com a comparação, porque a comparação mata a vida de muita gente, ministerialmente dizendo. Você olha para o que o outro está vivendo e você olha para si e diz: meu Deus, eu queria viver o que o outro está vivendo. Mas precisa dizer que existem estruturas que são construídas na proporção daquilo que nós viveremos. Então a visão, ela tem um tempo determinado. Não permita que o ministério, que o cumprimento dele
seja fruto de ansiedade para você. Deus trabalha no tempo dele e não no nosso. O versículo de número 3, Iago, coloca para mim por favor. Ele diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado. E até o fim o que vai fazer? E até o fim o que vai fazer? E até o fim o que fazer? Falará. Posso falar algo para você? Você não tem que provar nada para ninguém. Enquanto recebemos a visão, a gente é alguém que é alvo de crítica e de desdém. O que você vai fazer? Que história é essa? Você está ficando maluco? Gasta a sua vida de outra forma. Mas até o fim ela falará. Cuidado para você não querer o cumprimento para esfregar na cara de alguém. Querendo o certo, mas com o objetivo errado. Está vendo quem não desacreditou? Está vendo quem não investiu? Quem duvidou vai passar a crer quando vê se cumprindo em você. Quem duvidou passará a acreditar a partir de você. Porque ela não mentirá. Se tardar, desiste. Espere, porque certamente virá e não tardará. Eu posso profetizar sobre você nesta noite? Eu posso profetizar para você nessa noite? Eu queria que você pudesse levantar suas mãos agora e começasse a dar glória ao Deus pela visão. Eu quero convidar essa igreja por 30 segundos a dar glória a Deus pela visão que o Deus um dia te entregou, pela palavra e pela promessa que um dia Ele te fez. Isso. Eu quero te convidar a você encher esse ambiente de adoração nesse momento. Eu não sei se você que está com a mão baixada está com ela amputada, mas se você puder, levanta suas mãos. Isso. Levante suas mãos aos céus nesse momento. Isso. Eu quero te convidar a você dar glória ao Deus que te entregou uma visão, ao Deus que te entregou uma palavra, ao Deus que é poderoso para cumpri-la. E Ele está aqui nessa noite para dizer para você: se cumprirá no tempo determinado, não é no teu. Se cumprirá no tempo determinado e não é no teu. Se cumprirá no tempo determinado e não é no teu. E ela não há de tardar, não há de falhar. Se cumprirá para a glória do nome do Deus vivo. Eu concluo agora lendo para você o versículo de número 4. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá. Mas o justo, mas o quem? O indigno. Quem? O justo viverá pela fé. Eu amo Cristo. Eu amo Deus. Ele manda escrever a visão em tábuas e pede para que seja algo permanente e algo público. A lei também foi escrita em tábuas. Está em Êxodo 31, 18. A revelação profética foi registrada. O evangelho foi preservado pelas escrituras. Hebreus 1, do 1 ao 2 vai dizer que, havendo Deus falado muitas vezes pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Porque Cristo é a visão de Deus tornada visível.
Colossenses 1:15 vai dizer que Ele é a imagem do Deus invisível. A visão em Abacuque foi escrita em tábuas, mas em Cristo a visão se tornou carne. Eu vou repetir isso: a visão em Abacuque foi escrita em tábuas, mas em Cristo a visão se tornou carne. Porque João 1,14 diz que o verbo se fez carne. João 1,14 diz que o verbo, a visão, se fez carne. Eu queria que você dissesse para alguém: o verbo se fez carne. Não, você está falando fraco demais pelo nível do teor que é. Você vai dizer para essa pessoa: o verbo se fez carne. A visão aponta para um tempo determinado. A visão aponta para o tempo da redenção. Abacuque 2:3 fala de um tempo determinado. Isso aponta diretamente para o cumprimento messiânico. Gálatas 4:4 diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou quem? Enviou quem? O seu Filho. Ele está dizendo: se tardar, espere. Existe uma expectativa messiânica nisso. E Ele está dizendo para nós em Hebreus 10:37: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que há de vir virá. 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 Aquele que há... E não tardará. E não tardará. Eu sei que você sabe, eu estou fazendo a tipologia. Sim, a visão, a promessa a messiânica, o cumprimento, Cristo. Porque não adianta você ter a promessa e a visão e viver a vida pela promessa e não viver a vida por Cristo. Porque tem gente que paga preço até cumprir promessa. Depois que cumpriu, se estaciona e acha que é só status. Deus não quer você com a expectativa apenas na promessa. Deus quer que você esteja na expectativa na maior promessa. Ele veio, mas vai voltar para buscar a sua igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Essa visão há de vir e não tardará.